Então vamos dar uma olhadinha aqui nas alterações que nós fizemos no nosso servidor Java, tá? A primeira alteração que nós fizemos foi no método put. Tá? Então no nosso método put aqui, ó, na nossa rota put, nós estamos recebendo o ID, tá bom? Esse ID, ele é capturado aqui, numa variável ID, tá? E eu inseri aqui uma verificação, tá? Já que eu também mando um objeto banco no corpo da requisição, né, do meu put, eu estou verificando se o ID que está vindo no banco é igual ao ID que foi enviado na URL, tá? Provavelmente nunca vai acontecer no nosso sistema, né, lá na nossa aplicação Flutter, desses IDs serem diferentes. Mas enfim, coloquei aqui essa verificação para você ver como é que pode funcionar. Tá? E nós podemos até testar isso daqui no Postman, mandando um objeto banco com ID e mandando um ID diferente no put, ele vai retornar esse erro aqui para a gente. Objeto inválido, o ID do objeto difere do ID da URL. Tá? Se ele passar por aí, ele carrega o objeto consultando o objeto do banco, mas poderia ser o objeto que nós passamos no put ali. Tá? E depois, se esse objeto ele for diferente de nulo, nós salvamos o banco. Tá bom? E nós sabemos aqui, né, que lá no serviço ele vai fazer um mapeamento, né? Ele vai pegar os dados do objeto que veio aqui no request, tá, na requisição, e vai passar para esse objeto que foi consultado, para daí sim ele conseguir persistir ele no banco de dados. Então essa aí foi a nossa primeira alteração, essa questão do ID no put. A segunda alteração, né, nós removemos essa rota aqui, ó, tá? Para nós não trabalharmos com uma rota diferente para filtro, seguindo as melhores práticas. E nós vamos fazer o filtro direto no nosso consultar lista. Para isso, eu inseri aqui um request param. Esse request param, ele não é requerido, não é obrigatório que o usuário mande esse parâmetro, o parâmetro do filtro, tá? Então, se eu colocar apenas banco lá na minha rota, ele vai consultar a minha lista normalmente, ó, tá? Agora, se houver algum parâmetro a mais aqui, ele vai executar o meu filtro. Vamos receber essa string filter aqui, que vai ser enviada aqui, ó, filter, tá? Daí, se esse filter for igual a vazio, na verdade, eu tenho que comparar se esse cara é igual a nulo, tá? Se ele for igual a nulo, eu consulto a minha lista normal. Se não, daí eu defino aqui o meu filtro, tá? Eu crio um novo objeto filtro. Nós tínhamos já a figura do objeto filtro aqui nesse método de baixo, né? Que nós definimos o filtro, olha. Filtro igual a new filtro, daí setávamos o campo do filtro e o valor do filtro com base no campo e no valor que era enviado na URL, tá? Aqui nós vamos criar um novo objeto filtro passando esse filtro que nós recebemos aqui, tá? Que filtro é esse? Esse filtro aqui, ó. Ok? Então a gente vai passar esse carinha aqui, essa string, para o objeto filtro agora. O que é que nosso objeto filtro vai fazer? Vamos ver. Nosso objeto filtro, ele vai receber essa string. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai substituir as duas barras por um tracinho. Ele vai vir com essas duas barras aqui para separar o campo da condição e do valor, tá? Ele vai vai substituir pelo tracinho. Vai criar as condições com um split, né? Então ele vai separar isso daqui em pedaços, né? Ele vai colocar o campo como o primeiro item do array, a condição como o segundo item do array e o valor como o terceiro item do array, tá? Eu vou ter então aqui em condições 3 itens no meu array. A primeira condição que eu estou testando aqui é a cont. Essa cont, ela se encontra aqui, ó, cont, tá? Que é a que nós precisamos no momento, like vol, aí para esse caso da tela banco, né? Nós não temos datas, não temos nada disso, nós estamos utilizando o between ainda, tá?
Mas nós vamos chegar nele posteriormente. Muito bem. Se o primeiro item do meu array, o primeiro item do array no caso, é isso aqui, ó. O primeiro item do array é a condição, tá? O item 0 é o campo e o item 2 é o valor do campo. Então tá. Se o item de número 1 do array for count, então o campo é o item 0 do array e o valor é o item 2 do array, tá? Como assim? Para você entender melhor. Eu vou mandar esse filtro aqui, ó. Esse filtro vai chegar aqui no lado do servidor. Ele vai vir aqui. Nome Z. Eu quero todos os bancos cujo nome tenha um Z em qualquer lugar do campo, tá? Ele vai separar isso daqui. Primeiro ele vai substituir essas barrinhas por traço. Traço, traço. Depois, utilizando o comando split, ele vai separar essa string aqui, tá? Na verdade, essa string é isso aqui, ó. Isso aqui, pronto. Ele vai separar essa string com base nesse carinha e vai colocar isso no array. Então, o meu array, ele faz o seguinte, no split, né? Ele procura por esse tracinho. Aí ele achou um tracinho aqui, achou. Então, peraí, esse aqui é um outro item do array. Achou outro tracinho? Achou, bem aqui. Então, esse aqui é outro item do array, tá? Então, o meu array na posição 0 será nome. Na posição 1 será a condição. E na posição 2 será o Z. A condição nesse caso aqui é count, tá? Então ele vai lá e testa. Ó. No meu array condições, a posição 1 é count? É, a posição 1 é count. Então pegue o item que está na posição 0 e coloque em campo. Qual é o campo? Nome. Pegue o item que está na posição 2 e coloque em valor. Qual é o item que está na posição 2? O Z, tá? Muito bem. É isso que ele faz aqui no construtor do filtro. Então, em campo, eu vou ter o valor do campo, em valor, eu vou ter o valor que foi enviado. Tudo isso acontece aqui, ó, quando eu instancio o meu filtro, tá? O que é que eu faço então? Eu chamo o método consultar lista passando o filtro. Quando eu peço para consultar a lista passando o filtro, ele monta a minha query, né? Da mesma forma como nós fizemos anteriormente, pegando o URL do filtro. O que ele está fazendo lá no URL do filtro? A mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Ó. Tá? Se valor não for vazio, ele pega lá campo, like e pega por qualquer parte do campo. Tá? Se não, ele está fazendo com a data. Claro que isso daqui agora não tem mais validade para a gente. Né? Isso aqui a gente vai ter que alterar depois. Tá? Essa parte aqui do URL, ok? Essa aqui está valendo, essa aqui não, né? Nós vamos implementar isso daqui de acordo com o que nós estamos vendo isso daqui, ó, aqui em cima, tá? Para cada item desse daqui, é necessário que haja uma implementação aqui, ou no URL, ou aqui em cima no construtor. Isso aqui precisa ser melhorado, tá bom? Mas você já vai se aprofundando aqui nessa documentação e já vai imaginando em como nós podemos implementar isso dentro do nosso objeto filtro, tá? Eu vou então executar e nós vamos testar, né? Note que no controle agora eu tenho duas rotas que poderiam colidir, né? Eu tenho o banco que pode receber aqui um parâmetro, na verdade aqui ele está pegando um parâmetro, né? E aqui no put, aliás, no outro get, eu já estou mandando uma variável. Então tá, então são duas coisas diferentes, tá? Aqui eu utilizo um request param e aqui eu utilizo uma path variable, ok? Então não haverá colisões, né? Tanto é, deixa eu matar isso daqui. Deixa eu colocar um breakpoint aqui e outro aqui. Aí nós vamos fazer as três consultas e vamos ver ela caindo em cada um dos itens aí, tá? Deixa eu executar debugando. Pronto.
Daí no Postman eu vou consultar pela lista de bancos, primeiramente. Ele vai parar aqui, ó. O filter é nulo, não veio esse parâmetro, tá bom? Então ele vai consultar a lista normalmente. Vou clicar aqui. Tá aqui, ele me mostrou a lista de bancos, ó. Tá? Agora eu vou consultar pelo banco de número 5. Ele vai cair no método consultar objeto, porque eu passei agora aqui uma variável, tá? A variável cujo valor é 5, tá aí, você tá vendo? Vou executar. Ele trouxe apenas o banco cujo ID é 5. Agora eu vou passar um filtro. Como é que eu passo o filtro? Eu venho aqui, ó. Pego esse carinha aqui, Ctrl C, coloco ele aqui. O campo é o nome, a condição é cont, de contém, tá? Essa condição aqui, ó, cont de contém. E o valor do campo, Z, tá? Quero todos os bancos que tenham Z. Vou mandar. Ele caiu aqui de novo, ó, só que agora o meu filter não é nulo, né? Meu filter, ele tem um valor, que é esse aqui, nome cont Z, ó. Legal? O que ele faz então? Deixa eu colocar um breakpoint bem aqui, só para a gente ver o que, é que vai acontecer, para você acompanhar passo a passo. Pronto. Vou clicar aqui para ele continuar. Ele cai aqui, ó, em filtro. Vou pressionar F6. F6, o meu filtro agora é o valor que estava lá em filtro, tá aqui. Tá? Na verdade, ele já substituiu as barrinhas por um traço, né? Condições, não tem nada ainda dentro dela. Agora, condições, tem 3 itens, ó, nome, cont e Z. O meu campo ainda não tem nada, mas ele vai colocar o valor de condições 0, que é nome. No valor ele vai colocar o Z, tá? Vou continuar. E aí ele vai listar aqui todos os bancos que tem Z em qualquer lugar do campo. Legal? Posso consultar agora por Brad. Ele vai parar aqui de novo, ó. Quando eu executar, ele vai me retornar o Bradesco, porque tem Brad aqui no campo. Se aqui eu colocar código e aqui colocar 4, por exemplo, ele vai retornar todos os bancos que tenham 4 no código, tá? E é isso. A partir de então nós podemos agora, né, melhorar o nosso filtro no lado do servidor e no lado do cliente. E fizemos também a alteração no put, né, mandando o ID, tá?